Isso aí, começando mais uma vez o Entrando na Mente Podcast, eu quero te agradecer, você que gosta desse projeto, você que acompanha, pedir já, se você não é inscrito no canal, para você já se inscrever aí, dar um like também no vídeo, né? Se você ainda não segue o Entrando na Mente Podcast nas redes sociais, é só ir lá Entrando na Mente Podcast, no Instagram, TikTok, em todas as redes sociais a gente está como Entrando na Mente Podcast. E se você quiser me seguir também, meu nome é Marco Brito e meu Instagram é @eumarcobrito. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, ela que é palestrante, influenciadora, especialista em branding, posicionamento de marcas, é uma das fundadoras do grupo Orna, que tem o efeito Orna, que tem coisas muito legais assim, ela já fez coisas muito bacanas na área de educação, já palestrou até no TED, tem uma palestra muito legal. Eu anotei aqui uma frase dela que eu achei muito interessante, que é assim: mergulhe nas suas paixões, nade o quanto puder, ande quando precisar desacelerar e voe longe, mostre-se. Nossa convidada de hoje é a Débora Alcântara. Oi, Marco. Tudo bem, Débora? Tudo bem? Estou muito Prazer. feliz de estar aqui. Muito feliz também, prazer. Muito legal receber você. Eu conheci o trabalho de vocês já faz um tempo, assim, cara, com o Efeito Orna, com os livros, né? Os livros muito legais, assim, vocês têm uma coisa muito bacana, assim, uma comunicação muito interessante e tal. E é uma marca que foi crescendo, né? E foi ficando conhecida e ramificando em várias coisas, né? Foi, exatamente. O efeito Orna, que é o que você se conectou com a gente, ele é o resultado, na verdade, né, de vários anos de empreendedorismo, de aprendizado, de história, que se compilaram em metodologias. A gente conseguiu transformar o que a gente criou em métodos e passar para as pessoas conseguirem também monetizar seus negócios digitais, influenciadores se profissionalizarem, pessoas que tinham desejo de criar suas marcas saberem como fazer isso do zero, como foi com a nossa história. Então, a gente até brinca assim que o efeito Orna é para que qualquer pessoa consiga sentir o efeito que a gente conseguiu criar. Porque se hoje eu estou aqui sendo convidada para participar de um podcast e contar a minha história, é porque alguma coisa a gente fez certo, né? A marca conseguiu se expandir, é uma marca que surgiu do nada, né? Não foi Uhum, uma herança ou alguma coisa nesse uhum, sentido. Foi uhum. algo que não existia e passou a existir. E se consolidar, né? Nesse tamanho, assim. Então, a gente teve o desejo muito grande de compartilhar com outras pessoas o que funcionou pra gente. E isso é algo que também nos encheu de propósito, né? Porque você vê que você está ajudando outras pessoas a conseguirem criar suas empresas, profissionalizar suas empresas, é muito legal. Vocês começaram como uma agência de comunicação que depois se tornou um blog, né? Sim. Uhum. A nossa história começou em 2009 e nós abrimos a nossa agência de comunicação. Eu tenho formação na área de comunicação e relações públicas. Uhum. E as minhas irmãs também. A Bárbara também tem formação em comunicação e design, né? Ela se formou eh, nas duas formações. E a Júlia estava estudando, ainda era estudante de design, tinha acabado de... Não sei se tinha acabado, mas acho que estava bem no comecinho mesmo da faculdade. E a Bárbara já tinha aberto essa agência na incubadora, na universidade e tudo mais. Ela já tinha passado por um projeto super complicado, porque ela estudou na UTFPR, que é uma empresa, que é uma universidade conhecida por tecnologia, né? A Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Uhum. E a tecnologia, e lá tudo era muito voltado para essa parte assim de engenharia ou softwares, ou coisas nesse sentido assim que parecia que a comunicação não estava dentro, né? E o curso de comunicação institucional lá era um curso novo que ela tinha ingressado e não tinha dentro da incubadora empresas das áreas de comunicação. E eles viram naquele momento o quanto a comunicação e a tecnologia tem tudo a ver, tanto que hoje, né, isso é óbvio, claro. Mas naquela época, Não quando foi era ainda, criado, sim. até a Universidade de Tecnologia tinha dificuldade para entender que, por exemplo, o YouTube era algo que estava em ascensão e era uma ferramenta, um software que ia revolucionar, por exemplo, a comunicação no mundo. E é muito engraçado, porque o nome da nossa empresa era curta,
vídeos, era uma produtora de vídeo, e o foco, olha só que interessante, né, como o mundo assim gira. E o foco da curta era justamente criar vídeos curtos para a internet, para todas as empresas e tal. Só que era super difícil convencer as pessoas de que, assim, um canal no YouTube era importante, ainda mais para uma empresa, enfim, era algo completamente de outro mundo, isso em 2009. E aí, mas a gente acreditava muito, né, naquilo, entendia que aquilo já era algo que ia mudar o mercado. E aí a gente abriu a curta, saiu da incubadora, continuou com a empresa, né? A Bárbara convidou eu e a Júlia para a gente continuar a empresa, para a gente tentar vender isso para as empresas, né? Vídeos institucionais curtos e tal. E aí a gente se deparou com a realidade do mercado, que ninguém acreditava naquilo, né? Era super difícil, assim, provar que fazia sentido trabalhar com canais digitais. E aí a gente começou a oferecer outros tipos de serviço, do tipo, vamos criar o blog também, vamos criar a identidade visual, vamos criar todo o branding e tal. Mas o nosso foco, a gente queria social branding, né? Queria trabalhar com a parte de internet. E nessa dificuldade entre a realidade de sonhar com algo que é interessante para o cliente e você conseguir que ele acredite em você, ainda mais começando, né? A gente começou meio que criar experimentos. Então, o blog Tudo Orna surgiu nessa época, a gente criando o nosso próprio blog e vendo qual que era, e postando fotos de look e tal, porque era uma tendência, era algo que estava começando a surgir, emergir. E a gente tinha muito essa coisa de pesquisar o que estava acontecendo lá fora e tal. Gostava dessa área de moda e foi meio que hobby, meio que experimento, meio que laboratório, e começou a dar muito certo. Logo, o blog começou a ficar muito maior do que a agência. Começou a gerar muito mais tempo. E logo, de início, a gente já olhou e falou, nossa, tá aqui uma oportunidade mais concreta da gente ganhar dinheiro do que tentar fazer o que a gente está fazendo. Porque estava sendo muito difícil. A gente estava fazendo mais do mesmo, assim, né? Fazia logos, tudo criativo, tudo legal, produzir alguns vídeos e tal. Mas não era algo que, enfim, a gente, de fato, gostaria de fazer e acreditava. A gente acreditava na internet. Quando a gente viu que a nossa própria marca estava fazendo sucesso, estava fazendo acontecer, a gente falou, vamos investir nisso aqui. Só que naquela época, também, não existia nem essa consciência do que é o mercado hoje, que já é algo consolidado, né, que existem os produtores de conteúdo, que existem influenciadores digitais. Era algo completamente emergente, assim, muito, muito no início de tudo. E era tão difícil que não existia, por exemplo, Media Kit ou ferramentas. Então, só que o que acontece? A gente saiu em uma vantagem competitiva nesse sentido, porque como eu tinha formação na área de relações públicas, e a minha irmã também e tal, e a gente já sabia como funcionavam os outros veículos, né? Como que funciona uma revista, como que funciona um jornal, como que eles se vendem, como que eles ganham dinheiro e tal. A gente pegou esses formatos tradicionais e adaptou para o nosso blog, né? E aí a gente criou o Media Kit e desde o comecinho a gente compartilhava com outras influenciadoras, olha como que a gente faz, é assim que se vende e tal. E meio que ensinando tudo mesmo, porque a nossa vontade era que o mercado se profissionalizasse. Então, tem muita gente que questiona isso, pensa, meu Deus, por que elas, né, ficavam compartilhando, abrindo ouro ali, estavam super à frente ainda, podia ficar só elas sendo as profissionais e tal, porque como a gente tinha também empresa e já era agência, já era produtora, a gente já vinha com tudo, assim, né? Com nota fiscal, com não sei o que lá, com a entrega de tal serviço e tal. E as blogueiras que estavam também começando nem sonhavam que existia essa estrutura, que elas precisavam abrir uma empresa para conseguir fechar um negócio, etc. Então, e a gente abria, né? A gente chamava as amigas, assim, às vezes num encontro, assim, vamos se reunir numa lanchonete, não sei o quê, e falava, meninas, vocês têm que fazer assim, 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 assim. Isso é uma coisa desde do comecinho. Entendi. Vocês já tinham a coisa de ensinar antes mesmo de ter cursos e coisas assim? Nossa, mas muito antes. É como se fosse uma parte da nossa essência, essa coisa de compartilhar. Não só as dicas de moda para o público, mas tudo, né, o que a gente estava fazendo. E não só isso, Marco, a gente fez muita palestra voluntária em universidades. Sim. Então, as universidades chamavam, tentavam entender o que era aquele fenômeno, né? O que é esse fenômeno da internet, dos blogs, das blogueiras? Por que agora as blogueiras são chamadas para as primeiras filas dos desfiles e isso nunca aconteceu? Por que agora quem recebe kit e press kit, que antes eram, né, exclusividade dos grandes veículos, das jornalistas e tal, tá umas meninadas aí, né? Então, os próprios professores de comunicação social, de jornalismo e tudo mais, queriam entender o que estava acontecendo,
né? E a gente estava vivendo aquilo. Então, em tempo real, a gente ia compartilhando com os alunos, eles iam se atualizando e era algo totalmente... A gente demorou muito tempo, Marco, para entender que aquilo era algo super valioso e que hoje, obviamente, eu sou palestrante, profissional também, né? Isso faz parte do meu business, eu cobro para palestrar, mas por muito tempo a gente fazia isso, assim, porque tinha vontade de... Por vocação. Por vocação. Que legal, legal. Eu vou te fazer umas perguntas também, né, no meio da história, a gente vai comentando e fazendo umas perguntas, porque você falou isso, que as empresas tinham dificuldade em entender por que os blogueiros estavam recebendo as coisas. Eu sinto que isso ainda é uma dificuldade, não por parte das empresas, mas por parte do senso comum. Entender talvez o que é um influenciador e qual que é o papel dele. Parece que é uma coisa meio fácil, né? Que o cara só fica em casa até sem fazer nada, mostrando a vida dele. E eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas o que é um influenciador e por que as marcas se interessam por ele a ponto de ele ganhar com isso. Sim, nossa, é muito legal essa pergunta. E aí eu vou trazer um pouco da parte assim, técnica também para que o público entenda, né? Então, basicamente, assim, eu até vou começar porque é um fato bem curioso, vou começar bem da origem. A Chanel, todo mundo conhece a Chanel, ela foi a criadora do Press Kit. Você sabia disso, Marco? Não. Então, a Chanel, ela era muito visionária, né? Uma empreendedora à frente do seu tempo, não só na questão de desenvolvimento de produtos, mas também em como apresentar a marca para o mundo, né? E ela, naquela época, ela já entendia que pessoas que tinham uma certa influência na mídia, que na época eram, obviamente, jornais e coisas muito, enfim, pontuais ali, né? Aqueles canais tradicionais, ela entendia que aquelas pessoas, elas iam ser as disseminadoras de ideias, que eram chamados também de formadores de opinião. Antes de serem influenciadores, eram formadores de opinião. Colunistas, etc, né? Então, o que ela fez? No lançamento do perfume dela, de um dos perfumes mais clássicos dela, que é o Chanel número 5, se não me falha a memória, Sim. ela falou, como é que eu vou apresentar isso? Eu preciso mandar para o jornalista, para ele usar esse perfume. Eu preciso contar para ele todo o processo de como foi a embalagem, que era uma ideia de algo meio farmacêutico e tudo mais. Enfim, para explicar toda a essência. Então, ela fazia isso. Ela se relacionava com os veículos, ela mandava kits para o jornalista ter uma experiência e ele, logicamente, fazer uma resenha e formar a opinião. Então, é exatamente o que acontece hoje. Não mudou nada, é exatamente o que acontece hoje. Só que o que mudou, então, né? E só voltando um pouquinho para a Chanel, ela ainda fazia um relacionamento, ou seja, essa parte de relações públicas, com celebridades, né? Então, ela também enviava para Marilyn. Mas o que é isso enviar? A Marilyn era uma influenciadora da época. Tudo que ela usava, as mulheres queriam. O batom vermelho, as unhas, o corte, o vestido. Então, ela espontaneamente um dia falou, né, numa entrevista, Marilyn, com o que você dorme? Né? O que você dorme? Ela fala, com Chanel número 5. Né? E aí a pessoa fica, então ela dorme só com o perfume, cria todo aquele imaginário. E aquilo viralizou na época, no sentido de, no boca a boca, que é o viralizar, é o boca a boca, né? Só que hoje a gente tem isso em uma escala maior que a internet. E o que mudou foi a internet, né? A forma com que a gente se comunica na internet, com as informações, enfim. Quem que ia fazer isso? Só as revistas? Não. Porque por meio também das redes sociais, qualquer pessoa se tornou um veículo, uma marca. Embora algumas pessoas não gostem de dizer isso, que assim, hoje todo mundo é um veículo. Não, eu sou a pessoa... Não, gente, mas você tem um canal, entendeu? Você tem um veículo, que antes não era completamente restrito para alguns veículos lá e acabou. E revistas e jornais e algumas mídias e rádio, etc. E TV. Então, assim, com a internet, possibilitou que uma pessoa pudesse ter o seu veículo. Não que ela seja o veículo, mas ela tem um veículo. Então, ela tem essa marca dela e ela começa a ser tão interessante, ser tão influente, ser tão formadora de opinião que as marcas olham e pensam, poxa, eu quero que ela experimente. Eu quero enviar para ela um produto para que ela abra
a unboxing, né, a caixa, e conte como foi a experiência. Então, assim, os influenciadores, as pessoas influentes, elas sempre foram importantíssimas para qualquer marca. Aliás, sem influenciadores, nenhuma marca, muito antes da internet, não existia. E agora, os influenciadores, eles têm esse papel, porque eles produzem conteúdo. Eles são as pessoas que criam conteúdo para o mundo, que fazem isso acontecer. Então, as marcas... E acabou, de certa forma, ampliando a possibilidade de marcas se expandirem muito mais, né? Porque antes era só quem tinha muito dinheiro. Então, agora, marcas que estão começando, elas podem investir também em pessoas que estão começando. Todo mundo vai se ajudando e vai crescendo. Então, isso aqueceu a economia, né? A economia de criadores digitais, a economia de influência cresceu muito forte. E as marcas pequenininhas se veem com a possibilidade de sabe, existir nesse mundo digital. Então, sem a internet, a Orna não existiria. A gente dificilmente existiria, porque a gente não tinha dinheiro. É quase que uma institucionalização do boca a boca, né? Porque antigamente existia uma propaganda que estava da televisão lá, e essa propaganda era distante de mim. Mas quando alguém próximo a mim falava de um produto, eu me sentia com mais identificação, né? Pô, quem tá falando é o meu amigo. O influenciador, ele é esse amigo que tá falando pra você do produto numa escala maior, né? Você sabe, Marco, que um dos maiores indicadores que uma marca está indo muito bem, quando fazem, por exemplo, pesquisa de opinião de mercado, etc., é uma pergunta que essa pergunta é a chave. É assim, você indicaria esse produto? É uma pergunta que tem que ter em qualquer pesquisa quando você quer saber se, né, a pesquisa de opinião. E é a mais importante de todas, porque significa que você não só usa, como você ainda fala para outras pessoas, ou seja, o core, né, o ponto-chave, a busca de qualquer negócio para dar sucesso é tipo, compartilhe. A pessoa que escutou quer compartilhar, ela tem o desejo de compartilhar as ideias, né? E a influência, e isso que aconteceu dentro desse mercado digital, né? Possibilitou, como você falou, amplificar o boca a boca, que é o principal de tudo, e aí sair com uma vantagem também, porque o que acontece? Esse é um ponto importante também quando a gente analisa assim, né, a história da influência e como isso tudo aconteceu, né? Como que esse boom aconteceu? Porque eu acho que o principal, e você matou a charada, Marco, é que eram pessoas reais que estavam fazendo. Então, assim, antes, né, voltando até um pouquinho, por exemplo, a história da Chanel, querendo ou não, a figura da Marilyn, por mais influente que ela fosse, tinha, né, uma coisa meio intocável, uma coisa inalcançável, né, inatingível. Distanciamento. Era assim, aspiracional, mas talvez não tão inspiracional, porque eu não tinha, eu até aspirava a ser aquilo, mas eu sabia que talvez eu não fosse, então eu até copiava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas assim, eu não conseguia me inspirar. E com a internet, o que aconteceu? As pessoas começaram a ver pessoas reais. Então, por exemplo, na moda, isso foi uma revolução, porque antes era só as modelos com aquele padrão que a gente já sabe e tudo mais, que é um perfil de pessoa, mas que não é a realidade de várias outras pessoas. Então, às vezes, ela olhava uma foto, vamos supor, da Gisele, era linda, mas eu não me identificava com ela. Daí, quando eu vejo uma blogueira baixinha, com características parecidas com a minha, tudo mais, irmãs, meio que... Nossa, essas minhas são meio parecidas comigo e tal. E aí você começou a ter muito mais poder de formar a opinião daquela pessoa, porque você se identifica muito mais com ela, com a figura dela, imagética mesmo, do que necessariamente com uma figura conceitual ou aspiracional. Então, era muito louco, assim, porque quando as influenciadoras começaram a ser convidadas para... Marco, isso causou uma coisa, assim, no mercado, uma coisa, assim, um rompimento, assim, sabe? Os veículos tradicionais, eles não entendiam o que aquelas guriazinhas estavam fazendo lá, sabe? Na primeira fila. Quem que são essas? Era uma coisa que mexeu muito com o ego de muitos profissionais, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. E era muito incrível, porque as pessoas não só queriam saber a opinião daquela pessoa sobre aquele desfile, mas sabe o que era o principal? As pessoas queriam ver o que ela estava usando naquele dia. O que aquela blogueira foi usar para assistir aquela semana de moda. Tanto que hoje, o que acontece? Quando as influenciadoras são chamadas,
para um desfile de determinada marca, as marcas são mais inteligentes, obviamente, ela já coloca aquela guria pra estar vestida da marca. Uhum. Já manda como ela vai estar vestida. Porque ela sabe que não adianta eu só convidar ela pro desfile e ela falar que ela tava lá. As pessoas querem o que ela tá usando. Exato. Então, assim, hoje, obviamente, isso é super comum. Quem é convidado já tem que estar vestindo a marca, porque também é uma celebridade, não é só quem tá lá na passarela, né? Mas essa foi uma grande mudança, Marco. Que é essa coisa de serem pessoas reais. Eu saber que é uma pessoa que não é, né, que começou ali do nada e tá fazendo acontecer. Legal, legal isso. Se antigamente a marca era algo distante, hoje a marca ela tá muito relacionada com a pessoa também, né? Uhum. Isso é o personal branding? Eu gosto de diferenciar 3 conceitos que ficam um pouco confuso na mente das pessoas quando a gente fala, por exemplo, sobre personal branding. Existe o conceito de marca pessoal. O que é a marca pessoal? Existe o conceito de personal branding, que eu vou trazer aqui, que não é a mesma coisa. E existe o conceito de imagem pessoal. Você já deve ter ouvido falar também. Sim. Inclusive, eu vi que a Silvia já veio aqui. E a gente já trabalhou juntas em alguns momentos. Legal. No início desse mundo de blogs, eu não sei se a Silvia é ou não de Curitiba, mas a gente... Hoje ela mora na Paraíba. Ela tá morando na Paraíba, né? Mas ela já morou aqui em São Paulo, trabalhou com a Ana Maria. Mas ela era uma pessoa super influente na moda lá na nossa cidade. Mas eu acho que ela é de lá. E daí depois que ela veio pra cá. E a gente, desse comecinho todo, a gente tava tudo junto ali. Que bacana, isso, cara. E cada uma, daí agora seguiu. Mas você vê, né? A essência dela continua há muitos anos a mesma, assim. É muito legal. Então, a gente gravou, eu fiz meio que a produção de um curso delas sobre arquétipos e tal, e que moda. legal! Trabalhei na parte audiovisual ali junto com elas. Que legal! Inclusive, eu tenho uma visão sobre arquétipos, que depois eu posso até compartilhar aqui. Legal. Mas aí, o que acontece? Sobre esses diferentes conceitos, né? E a gente falou, inclusive, sobre imagem pessoal, porque a Silvia é uma especialista nisso também, né? Na imagem pessoal em relação à vestimenta e tudo mais. Mas o que é? Então, a marca pessoal, Marco, todo mundo já tem. Né? Querendo ou não querendo, você já deixa uma impressão aonde você vai. Né? Você pode não ter a consciência disso, você pode não ter noção de que aonde você está indo, o que você faz e como você se comporta, deixa um impacto onde você passa, uma impressão mesmo, visual, uma experiência, enfim. As pessoas vão gerar uma lembrança positiva ou negativa desse encontro, desse momento. Todo mundo carrega uma marca pessoal, Todo mundo carrega a sua marca pessoal. Porém, nem todo mundo tem essa consciência. Isso é muito parecido também com o que acontece nas empresas. Todas as empresas acabam criando, por exemplo, uma cultura organizacional, uma marca delas ali, ela gerenciando isso ou não, entendeu? Aí pode o negócio ou desandar e ela não gerenciar, e aí meio que vida que segue, você vai indo só no flow, né? Ou você, um belo dia, alguém te fala sobre isso, você entende isso, fala, meu Deus, sim, né? E a partir disso, desse ponto de virada, que é a consciência de que você é uma marca, querendo ou não, goste ou não, e as pessoas às vezes têm um pouco de resistência disso, porque, eu não sou um produto. Não, você não é um produto mesmo, mas você é uma marca, entendeu? E aí, depois desse momento, existe o personal branding, porque o personal branding é um termo, né, que surgiu em um artigo famoso, eu acho que foi em 97, e é um artigo que trazia, né, essa ideia de que a gente precisa se gerenciar e se enxergar como uma marca, assim como as empresas já entenderam que isso era importante para os seus negócios. Então, hoje a gente sabe que as grandes empresas que a gente admira são marcas, elas não são só negócios, elas são marcas. Porque negócio tem um monte aqui na rua, né? O cabeleireiro, não sei o quê, a padaria, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas desses, quais são marcas desejáveis, que têm uma história, que têm um conceito, que têm valores? E isso muda completamente o jogo de uma empresa, de um negócio, de uma forma absurda. Esse é o grande segredo, na verdade, do sucesso. Pô, muito legal isso que você está falando, porque apesar de todo mundo ou ser uma marca ou carregar uma marca,
nem todo mundo ainda se conscientizou disso, né? Exato. E, inclusive, nem todo negócio ainda se conscientizou disso, né? Muitos, até porque, assim, se tá dando dinheiro, vamos supor, a pessoa pensa, mas tá funcionando assim do jeito que tá e tal. Só que não tem noção do quanto pode ser mais ainda, né? E isso acontece também com as pessoas, né? Existiu essa noção de que, peraí, mas se eu começar a entender como eu estou sendo visto, gerenciar como eu me comunico, melhorar um pouco esses ruídos que eu posso estar surgindo na minha comunicação, pode ser que eu me torne um gerente, pode ser que eu consiga me tornar um CEO, se eu começar a entender que a forma com que eu me comunico, tanto a minha postura, porque a comunicação e a marca pessoal, ela não é só a imagem, que daí vem a diferença. Porque muitas pessoas confundem, achando que marca pessoal é a imagem. Mas a marca pessoal é a sua comunicação textual. Então, assim, gente, o que você posta na internet está deixando uma marca. Textual, visual, corporal, né? E verbal, que é como você fala. E por que é tão importante? Por que pessoas que se comunicam bem na fala e com o público, elas que são líderes, elas que estão à frente, elas que estão não sei o quê? Porque isso deixa uma marca. Então, perceba, Marco, que marca é comunicação. Com certeza. É 100%. São essas 4 comunicações juntas, elas formam a sua marca pessoal. E para você ter um personal branding, que é a gestão, o branding é gerenciar a brand, é o gerúndio, né, que é o branding, que é o gerenciar, ele é um gerúndio, ele é uma contínuo, né? É quando você está o tempo todo olhando para suas ações e entendendo que elas vão gerar um reflexo, né? Elas vão projetar algo e você está trabalhando com intenção. Então, assim, eu estou fazendo isso daqui porque eu sei que se eu me portar dessa forma numa reunião, eu vou colher um fruto não sei o quê. Se eu vir hoje aqui nesse podcast e compartilhar o que eu sei, as pessoas vão entender tudo que eu tenho dentro de mim, tudo que eu posso entregar para o mundo. Então, eu invisto nisso. Hoje eu estou aqui, Marco, eu vim para um evento aqui de São Paulo, super importante, e readequei a minha agenda toda, né, os horários de voo e abrir mão de uma série de coisas para estar aqui hoje no podcast, porque eu sei que é muito importante eu estar aqui hoje tendo esse espaço e essa oportunidade de compartilhar com pessoas o que eu sei que vai fazer muita diferença na vida delas. Que legal. Né? Então, isso o que é? É uma intenção. Uhum. É uma coisa que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu estou investindo nisso. E aí, o que acontece? É mais ou menos quando você entende que não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar. Se você for assim, claro que você vai para algum lugar. Uhum. Mas para o lugar que a vida quer que você vá. Uhum. E se você trabalha com intenção, você vai direcionar o caminho para onde você quer chegar. Tem uma coisa que você falou numa entrevista que eu li de uma revista, que eu gostei muito, assim, que você disse que não basta ser uma marca também. É preciso ter uma noção de propósito de o que eu tenho para agregar no mundo, né? E eu acho que poucas pessoas pararam para se fazer essa pergunta de o que eu tenho para agregar no mundo, sabe? E assim, Marco, essa pergunta é meio profunda, porque às vezes as pessoas também piram muito nessa coisa do propósito, sabe? Ele virou uma coisa meio que também achando que o propósito é uma coisa assim que também é prazerosa, Uhum. que é aquilo que vai me dar sentido, que vai ser muito legal. Não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. O propósito é basicamente o que você consegue gerar de valor para a sociedade. Né? E quando a gente fala de geração de valor, é inclusive geração de riqueza para outras pessoas, para o mundo, sabe? E isso é o quê? Tem a ver com o trabalho também. Tem a ver com o que você trabalha. E é muito interessante, porque às vezes quando as pessoas imaginam marca pessoal, elas imaginam que é uma coisa só sobre você e, obviamente, parte desse lugar em que você precisa se questionar algumas coisas. Como será que eu estou sendo visto? O que está acontecendo? Às vezes você acha que está sendo visto de um jeito completamente diferente e aí vem os métodos, vem os processos para você entender como faz isso profissionalmente, né? Não é uma coisa aleatória e também abstrata, é totalmente técnico. E aí, você chega num ponto nesses questionamentos que você precisa realmente desenhar, né? Tentar escrever, de fato, materializar o que eu consigo contribuir, né? E esse pensamento, ele é muito legal, porque ele acaba também quebrando muitos paradigmas de algumas pessoas que falam assim, mas eu sou muito tímido, mas sabe, eu tenho muita vergonha, mas assim, o que o outro vai ficar pensando de mim? Eu não sei como é que eu... Sabe, vem assim, um monte de objeções internas que vão
paralisando aquela pessoa para ela, de fato, mostrar tudo que ela tem para entregar para o mundo e tal. Ela vai se sentindo diminuída. E aí, quando você para pensar ao contrário, em vez de assim, mas o que vão pensar de mim? O que eu vou ser vista? Como que eu vou me sentir? Passa a pensar assim, não, eu vou fazer isso. Às vezes não é confortável, Marco. Hoje eu tenho muitos anos de experiência e para mim sentar aqui é uma coisa mais, assim, é uma coisa que já faz parte do que eu faço. Uhum. Mas não é necessariamente confortável. Eu tive que sair daqui, tive que ir para lá, tive não sei o quê. Tem uma série de perrengues até chegar aqui. Então, nem tudo que você vai fazer com propósito e para gerar valor para as pessoas é prazeroso, é legal. Mas é tão forte o motivo pelo que você está fazendo e você abre mão, eventualmente, assim, como que eu vou estar? Aí, será que... o que o outro vai pensar que eu vou estar fazendo? Aquela vergonha, aquela coisa, para entregar para o mundo. Então, é isso também. A marca pessoal, ela tem a ver com isso, com você entender esse seu valor e abrir mão desse egoísmo ou de pensar só em você para pensar em como você pode contribuir para o mundo, né? Muito legal isso. Débora, você dá mentoria para influenciadores também, né? O que você acha, assim, qual que é a maior dificuldade, geralmente, de quem está começando nisso, assim? Eu acredito que a maior dificuldade de quem está começando como produtor de conteúdo não é a produção de conteúdo. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas que têm esse desejo de iniciar na área de conteúdo, elas sabem que elas são capazes de fazer aquilo, elas podem até não ter os recursos ainda necessários, mas ela tem a ideia, o conceito, ela tem a parte criativa. Então, conteúdo, maravilha. Mas a grande dificuldade de um criador de conteúdo e de um criativo, né, que ele está nessa área de criação, de criatividade, é justamente se enxergar como uma marca, por exemplo. Então, ele não consegue gerenciar isso de uma forma profissional e isso acaba afetando em como ele é ou não visto como uma pessoa influente. Então, olha só que interessante. Por que está tudo super conectado esses temas? Porque, no fim das contas, se você quer ser um influenciador, você tem que ter uma forte marca pessoal. Então, existem pessoas que têm audiência. Uma audiência muito grande. Um programa pode ter muita audiência, mas não necessariamente os apresentadores ou o programa tenham influência. Porque a audiência é diferente de influência. Né? E influenciar na formação de opinião, fazer com que uma pessoa compre, que realmente acredite no que você está falando, você conseguir convencer, é o outro nível. E é um nível é o resultado de um bom posicionamento, de um fortalecimento de uma marca pessoal. Então, todo grande influenciador que influencia de fato, e não é só um produtor de conteúdo, ele tem uma forte marca pessoal. É o Whindersson, ele é uma marca, é uma marca. Atletas, por exemplo, são muito bons. Tem muito atleta muito bom. Eu estava até conversando esses dias com um amigo meu que eu encontrei no shopping, que estudou com a gente quando ele era pequenininho, e hoje ele é lutador. E a gente estava trocando uma ideia e ele tá falando assim, né? Eu sou atleta, sou lutador. E uma hora a gente chegou nesse questionamento, né? A gente falou sobre isso, que assim, o atleta, não adianta ele só ser um bom atleta. Ele pode ser o melhor lutador do mundo. Mas para ele conseguir viver daquilo e ser um profissional, ele precisa se enxergar como uma marca, ele precisa de patrocínio, ele precisa saber como se comunicar. As marcas vão querer se associar a ele, porque ele não consegue viver só daquilo. E um grande case que eu trago para os meus alunos, até, por exemplo, nessa parte de gestão de marca, de atletas, é o Gustavo Borges. Uhum. Porque ele fez a carreira dele no momento que tinha que ser, entendeu que ele tinha uma marca, enxergou as oportunidades, então você também tem que ter essa mentalidade empreendedora, gerenciou tudo aquilo, sempre gerenciou como ele ia se posicionar com a mídia, como que ele ia fazer acontecer e tal. Criou as suas academias. Então, ele já... Veja que é uma visão sempre a longo prazo. Assim, e quando acabar isso aqui, o meu momento de auge físico, e o atleta ele tem essa limitação física, uma hora esse recurso vai acabar, o que vai sobrar? O que eu vou deixar para o mundo? O que é o meu propósito? Pô, eu fiz isso só para mim, ganhei medalhas, fiquei rico, e daí? Então, assim, quando você começa a pensar nisso, como que eu posso transbordar para o mundo? Como que eu posso... disso que eu consegui criar e que eu consegui... Então, eu estudei na Gustavo Borges. Eu aprendi a nadar lá e eu não sou uma nadadora, mas eu aprendi a nadar. Ele deixou uma marca em mim, de alguma forma. Né? Eu aprendi a nadar. E ele se comunicava, né? Metodologia Gustavo Borges e tal. E hoje ele é um empreendedor de sucesso, né? Que não atua necessariamente mais da origem de como começou, mas está aí.
Então, assim, só um exemplo, existem N exemplos, mas o que eu quero dizer aqui, não é só para o influenciador, não é só para o profissional que está numa empresa que quer se posicionar, é para os atletas, é para todo mundo. Todo mundo que quer conseguir se destacar e conseguir, de alguma forma, sabe, sair daquele lugar comum, você precisa entender. E outra, existe uma frustração muito grande nas pessoas que ela pensa assim, ai, por que aquele fulano, ele consegue muito mais do que eu e eu tenho muito mais capacidade, eu tenho mais autoridade, eu já fiz pós, eu já fiz não sei o quê, eu fiz não sei o que lá, eu fiz não sei o quê, e ele tá lá ganhando dinheiro, nem é tão bom quanto eu sou muito melhor. Porque ele entendeu que ele é uma marca. Então, desde o comecinho, por mais que ele tenha menos conhecimento que você, ele já está compartilhando, já está falando, já está produzindo conteúdo, já está se posicionando, e as pessoas vão percebendo ele diferente como você é percebido. Então, para você ter autoridade, você precisa estudar e praticar. Mas para você ser percebido por essa autoridade que você tem que se enxergar como uma marca e tem que gerir isso de verdade, assim, vai ter que olhar e falar, ixi, vou ter que dar uma atenção para essa parte, que é a parte de comunicação. Porque uma coisa é você ter habilidades e outra coisa é você comunicar que você tem essas habilidades, né? Você ser visto como tal. Tem muita gente que é até bom no que faz, mas ele não é visto, né? Como isso, né? Tinha uma frase que, se eu não me engano, que é de Roma, se eu não me engano, né? O pessoal me perdoe se eu estiver falando errado. Mas eles diziam assim que a esposa do imperador, ela não deve ser só fiel, ela precisa parecer fiel. E tem mais ou menos isso da marca, que é mais ou menos a coisa do quem não é visto não é lembrado, né? Tem muita gente que é até bom, mas ele não parece bom, né? Exatamente. E falando um pouquinho, assim, desse trecho que você trouxe, assim, que é interessante de pensar, o que as pessoas estavam querendo dizer com isso? Que é o comportamento dela, que é a forma com que ela se posiciona, que é a forma com que ela, eventualmente, se vestia e etc., causava uma impressão que não necessariamente era o que, entendeu? Então, olha como também não é só a imagem, a comunicação visual é uma das coisas, mas também a tua postura, a forma com que você fala, etc., também vai causar sinais, enviar mensagens para o público e causar percepções nas pessoas. E é isso. E aí existe também, qual que é uma outra grande objeção de alguns profissionais? Ah, mas eu não quero parecer arrogante. Ah, mas se eu falar deu mesmo, uma situação constrangedora. O que vão falar? E aí o que vão falar? E outra, aquela coisa assim, ai, quer ser muito humilde e tal, e assim, ai, e poxa, isso é autopromoção, e eu não preciso disso. Querido, infelizmente, não é uma verdade de que não basta só ser, entendeu? Não é um fato isso. Infelizmente, é uma negação você achar que só você ser verdadeiro, você ser uma autoridade naquilo, você ter estudado, as coisas vão acontecer automático. Não vão acontecer automático. E no mercado digital, isso, embora tenha aberto muitas portas, acabou tornando tudo muito mais competitivo. Por quê? Porque quem conseguiu desenvolver habilidades nesse sentido, habilidades de como saber projetar o que você pode entregar para o mundo, no Instagram, na internet, ou em formato de áudio, texto, vídeo, não importa, mas você de alguma forma consegue apresentar para as pessoas o que você faz, o seu trabalho, contribuir para elas, você está conseguindo se posicionar e se destacar. E até esse foi um dos grandes motivadores de ter criado o livro Instagram Skills. Porque quando a gente lançou esse livro Instagram Skills, era com essa ideia de, gente, nós estamos vivendo no mundo digital. E o mundo digital, ele exige, né, esses tempos digitais para todo mundo, exige que a gente desenvolva novas habilidades. E há muitos anos, e até uma das inspirações, entre várias, né, porque quando surge a ideia de um projeto assim, você vem de uma série de repertórios diferentes. Mas uma das ideias foi quando eu li um artigo do futurista Thiago Matos, que ele estava falando sobre a questão de futuro, etc. E ele estava entendendo ali, naquele momento, né, quando ele escreveu aquele artigo, que muitas profissões se tornarão apenas habilidades. Com a digitalização ou com o avanço da inteligência artificial, uma série de coisas são só habilidades, e não mais uma profissão específica. Né? E aí ele dá o exemplo, por exemplo, do datilógrafo, da datilografia, que há um tempo era, né, quando começou a surgir, era uma profissão.
Só que depois, com o tempo, quando os computadores domésticos entraram na casa das pessoas, todo mundo aprendeu a datilografar, a escrever no teclado. E hoje em dia, tipo, é uma coisa que a criança nasce, tipo, porque para ela o celular já faz parte da vida. Ela, na verdade, nem teclado, aquele meio analógico, ela sabe o que é. Você entende, assim, essa transformação. Então, o meu incentivo nesse livro, quando a gente criou e desenvolveu e mapeou essas habilidades, é dizer assim, ó, você tem que ser... Daí ele brinca nesse artigo, né? Que ele fala assim, então você tem que ser um pouco... Ele sugere, né, que todo mundo vai ter que ser um pouco futurista. Todo mundo vai ter que ser um pouco, estudar um pouco esse mundo do que está vindo por aí e entender isso para que a gente comece a se preparar melhor para esses futuros possíveis que podem acontecer, né? E que é uma parte que eu gosto, não sou especialista nisso, obviamente, mas tenho curiosidade, então, eventualmente, acabo lendo um pouco sobre isso. Mas é uma coisa, assim, que faz sentido, né? A parte de pesquisa no teu mercado, independente da área que você for, e pesquisa do que está vindo, de inovações, é importante para qualquer área. Então, você ser um pouco cool hunter é importante. Você ser um pouco fotógrafo é importante. Você ser um pouco videomaker em alguns momentos para registrar um story, alguma coisa importante que aconteceu, é importante. Então, a gente não incentiva que a pessoa, obviamente, se torne um super especialista ou que talvez você tenha que fazer isso. Quem sabe no futuro você até consegue contratar profissionais e vai evoluindo e tal. Mas você saber um pouquinho dessas habilidades, hoje no mercado digital, é essencial. Na verdade, não tem mais escapatória, né? Eu acho que o mercado ele tá migrando para isso, né? Em geral, até o mercado de trabalho mesmo, né? Ele tá querendo pessoas que, né? Eu vi a tua palestra que fala sobre o pato, né? E que o pato tem diferentes habilidades, né? Ele voa, ele nada. E acho que o mercado ele tá migrando um pouco para isso, né? Existe uma tendência, né, de enxergar o valor nessa multipotencialidade. E quando a gente fala multipotencialidade, pode ser múltiplas competências. Hoje até, inclusive, fala-se muito, né, das competências soft. Por quê? Porque entendeu-se que, né, não basta só ser muito bom em alguma coisa. Se você, por exemplo, não vai conseguir passar aquilo... E olha só como tudo tem a ver, né, com a comunicação também. Com as relações. Porque se você, eventualmente, tem dificuldade de passar o que aquilo tecnicamente é importante, você dificilmente, né, vai conseguir se manter por muito tempo e tal. Então, essa ideia, né, de um pensamento de que eu preciso fazer só uma única coisa e tal, não quer dizer que você não precisa se especializar. Eu sou especialista em comunicação, obviamente. Mas eu entendo também que... desenvolver mais habilidades e outras habilidades, elas nos ajudam. E isso não tira o mérito. Então, vamos supor, se você for um médico, né, de determinada área lá, e daqui a pouco você começa a estudar outras áreas, né? Então, eu sou um médico de bariátrica, vamos supor assim, de gastro, mas aí eu entendi que a parte de psicologia também é importante e eu troco com outros profissionais e tal. Eu acho que, assim, essa troca, a multidisciplinaridade, integrar as disciplinas e criar coisas, é onde mora a inovação. A gente conseguir juntar isso tudo. Então, não é negativo, e aí isso é um paradigma, porque é um estigma, inclusive, também, que a gente escuta muito, né? Tanto que esse vídeo, eu até brinquei lá com um coach que está falando, não seja um pato, porque isso é uma coisa... E até o título do meu artigo no LinkedIn, que originou depois essa palestra, seja um pato, porque é o contrário, porque você fica, não, ninguém fala para ser um pato, porque o pato, ele nada, voa, mergulha, mas não faz nada com perfeição. E eu não quero ser um pato. E a gente sempre escutou muito isso até então. Porque a gente vinha de uma era da Revolução Industrial, em que o cara precisava fazer a função dele lá naquele vídeo do Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né? Que é tipo, ele sai, coitado, daquele jeito ali, como uma maquininha. E hoje não é assim. A revolução digital, que ela está acontecendo ainda, e às vezes por essa falta de distanciamento histórico, a gente não consegue ver que a gente passou disso tudo da Revolução Industrial e a gente está em uma outra revolução, que é essa digital, ela mudou tudo. Assim, e mudou, inclusive, o perfil profissional, como você falou. Então, é muito old school. É muito, assim, retrógrado, é muito, assim, esquisito você ficar pensando que, eu ter uma única função e fazer só aquilo ali, você vai conseguir chegar em algum lugar. Não vai. Você precisa desenvolver habilidade, você precisa entender de gestão disso, daquilo, e aquilo só tende a te ajudar profissionalmente.
né? Então é isso que a gente incentiva, né? E inclusive, como você abriu aqui o podcast, que daí eu falo isso, você pode, sabe, mergulhar. Você pode, no que você deseja, daqui a pouco você pode dar alguns voos. Se você quiser andar devagarzinho, você anda. E essa versatilidade, por exemplo, que o animal pato possui, na verdade, não é uma coisa ruim, como todo mundo fala que ele faz. Não, é o que diferencia ele. É o que fez dele conquistar todos os continentes, só não a Antártida, porque, enfim, lá em inóspito não tem como viver. Mas, assim, dominou geral, tá em tudo. Inclusive, é a essência da sobrevivência. Então, a sobrevivência do mercado, como é que a gente vai sobreviver a um mercado tão mutável? Sendo uma única coisa só, ou sendo adaptável, ou sendo resiliente, ou migrando se tiver que migrar, sabe? Então, eu entendo essa figura do pato, que embora a gente tenha até que fazer o rebranding dele, né? A gente tem que ficar posicionando a imagem dele de uma forma diferente, porque no nosso imagético, no sentido, né, do arquétipo e tudo mais, a gente tende a imaginar que isso é um sinônimo de fraqueza. Isso. Enquanto que, na verdade, a força dele mora justamente nessa capacidade de se adaptar também, né? Legal. O Darwin, ele tem uma frase que ele fala que o animal que sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adapta, né? E o pato tem essa característica, né? Igual você explica, de mudança de ambiente, né? De procurar o ambiente que é melhor para a sobrevivência dele. Então, eu achei muito legal a tua palestra lá. Para quem quiser assistir, tem no YouTube. Ela palestrou no TED, né? E acho que Seja um Pato mesmo, né? Tá o título, né? Eu coloquei como teoria do pato. Deveria ter colocado Seja um Pato também. Mas... E eu acho que o pato, ele também... Aqui eu resumi brevemente, né? Mas ele tem outras características interessantes. Por exemplo, uma coisa que é bem legal e que daí eu me identifico com isso junto com as minhas irmãs e tal, que ele tem algo muito curioso, que é aquele voo em V. Todo mundo sabe que eles fazem aquele voo totalmente colaborativo. Então, eles têm esse senso de comunidade, né, muito forte, esse senso de colaboração, esse senso de comunicação entre eles. Eles se comunicam muito bem uns com os outros. Então, o pato está lá na frente, eles começam a gritar e se comunicar com ele para incentivar. Mas algo que eu acho bem interessante também, quando eu comecei a estudar sobre o pato, né, e as características sobre ele, é que se o pato que está lá na frente, que está liderando, por exemplo, essa viagem, ele começa a apresentar que está cansado, que não está muito legal e tudo mais, automaticamente um outro pato vem e reveza com ele. E ele vem para trás, recua um pouquinho e aquele pato vai. E eu acho isso tão interessante porque esse é um conceito de liderança compartilhada, que é algo que pouco falado, assim, mas que é um conceito muito interessante, que é bem isso. É uma pessoa, né, um líder, uma pessoa que está à frente ali de uma equipe de pessoas, é uma pessoa que está totalmente suscetível a estar, às vezes, com uma energia não tão boa, às vezes passando por um momento difícil pessoal e tudo mais. E a liderança, ela é sempre vista como aquela pessoa que tem que estar sempre, né? Tipo, a gente fala tanto de vulnerabilidade, mas um líder nunca pode estar vulnerável. Ele tem que estar lá sempre impecável, não sei o quê, nunca pode demonstrar fraqueza e tal. E embora as pessoas falem, não, tem que demonstrar assim, quando ele demonstra, isso acaba afetando todo mundo. Então, é meio que... fala-se isso, mas, na verdade, na prática, não funciona assim. As pessoas esperam da liderança uma força, alguma coisa. E aí eu acho interessante esse conceito de liderança compartilhada, porque mostra essa coisa de que daqui a pouco, né, eu posso não estar tão legal e vem outra pessoa e assume o lugar. E isso para as empresas também é muito importante, porque a gente precisa ter líderes, a gente precisa incentivar que as pessoas sejam líderes. E eu sei que é difícil. Eu sei que, às vezes, nem todo mundo tem esse desejo, porque carrega um peso, né, uma cobrança, você... tem que ser o exemplo. Qualquer pessoa que está em cargos de liderança dentro das organizações, todas elas têm um perfil empreendedor, que é chamado também de intraempreendedor. Porque ela tem que correr risco, ela tem que assumir o pessoal, ela tem que se relacionar com essas pessoas, ela tem que estar lá com energia. Então, ela só tá... A única diferença é que ela não abriu um empreendimento, ela acreditou em algo que já foi aberto para outra pessoa, para um outro fundador. Mas ela tem total perfil. Porque para carregar toda trazer inovações para aquele setor ou para aquela área, fazer acontecer, liderar pessoas. Quando a gente pensa até em grandes corporações e tal, que tem seus núcleos internos, o núcleo do design, o núcleo da criação, o núcleo da tecnologia, tem aquela figura do líder e essa pessoa é total empreendedor, né? E gestor também.
Então, assim, mas essa pessoa, o que as empresas incentivam? Que ela comece também a criar lideranças ali dentro, porque se acontecer alguma coisa, né, ela pode até subir, outra pessoa vai... E assim por diante. Então, eu acho bem legal esse conceito, assim, é um conceito que eu acho interessante. Muito bacana. Sobre o Orna, o que que você acha que fez com que essa marca dê certo, assim? Sobre o posicionamento dela no mercado e tal. O que que você acha que rolou? Por que que teve uma aceitação? Por que que ela funcionou, assim? A Orna, se a gente for pensar, né, essa pergunta é muito legal, eu nunca tinha feito essa pergunta para mim mesma, e é claro que são N motivos que contribuem para o sucesso de uma marca acontecer. No nosso caso, a gente já tinha uma audiência, então a gente já tinha construído um relacionamento com as nossas seguidoras, com as quartas irmãs, ou seja, a gente já tinha uma comunidade e clientes, vamos dizer assim, potenciais clientes, na verdade, né, que acompanhavam o nosso trabalho. E já compravam de marcas que a gente recomendava, né? A gente trabalhava como influenciador e tal. E aí, foi quando a gente começou a gerar um desejo. O que acontecia, né? A gente participava de muitas experiências de marca, tipo, imersão com a marca não sei o quê. Enfim, e olhava para tal marca e falava, nossa, mas a gente faria diferente isso e aquilo. E as minhas irmãs, elas são designers de produto, né? Então, elas tinham isso muito na veia também. Eu quero criar produto físico, tenho esse desejo de me expressar artisticamente também, né? Assim, expressar algo que traga a nossa essência, a nossa autenticidade, o tipo de material que a gente acredita, o tipo de produção que a gente entende que é justa, o formato que a gente entende que é justo de fazer acontecer uma marca, um negócio. A gente quer trabalhar com empresas brasileiras, com fornecedores brasileiros. No início era tudo feito na nossa cidade, inclusive, assim. Então, todos esses atributos, todos esses desejos, essas vontades de inovar, tanto no design, quanto na ergonomia, quanto no produto, quanto trazer bolsas que também tivessem um design atemporal e que ficassem lindas para sempre, assim, né? Enfim, foi o que gerou essa vontade nossa e que teve essa aceitação do público. E é claro que toda a forma com que a gente lançou essa marca para o mercado, desde o início, né, o lançamento da marca, a gente fez uma parceria com um shopping super legal lá na cidade e fez um lançamento bem exclusivo para as clientes. Enfim, até hoje a gente tem essa relação muito próxima com esse público. E desde então, todo esse posicionamento, a gente trabalha também muito com influenciadoras, por saber, né? Então, não só trabalhamos como influenciadoras, como também, hoje, enquanto marca, contratamos influenciadores, porque a gente acredita muito mesmo, né, nesse marketing de influência e tal. E aí, foram todas essas estratégias que fizeram com que a marca, né, se posicionasse e se tornasse desejada. Mas, no fundo, eu acredito que uma marca, ela é muito... ela é aceita pelo público, porque quando uma pessoa compra um produto, ela não compra só aquele produto, porque bolsas tem muitas, mas eles compram toda a nossa história de superação, de meninas que não tinham uma marca antes, elas não tinham nada, elas não vieram de uma família e nada contra, tá? Eu acho super incrível quem também herda e consegue ter um processo de sucessão, não é nada disso, mas não é a nossa história, né? Não é a nossa realidade. A nossa realidade é que a gente não tinha nada, não tinha nenhum contato com o mundo da moda, não fazia ideia do que, assim, né? Tava entrando num lugar que a gente nem sonhava e conseguiu, depois de muita intenção no que a gente estava fazendo, chegar, por exemplo, na publicação da Elle, conseguir um reconhecimento nacional, que grandes influenciadoras consumam o nosso produto. Então, eu entendo que as clientes hoje, que são fãs da marca, que colecionam, que compram os produtos e amam, elas compram muito dos nossos valores. Elas compram muito da nossa história e de tudo isso que a gente construiu ao longo desses anos, né? Então, é isso que é a Orna. Tanto que quando a gente licencia os produtos, e hoje é um segmento que a gente está trabalhando, e inclusive ontem, quando eu participei do evento que eu vim aqui em Curitiba, que é a Confraria, estava a Luísa Helena, do Magazine Luiza, e ela estava compartilhando até que ela acredita muito nesse futuro do licenciamento, e ela estava contando alguns licenciamentos que a Magazine Luiza está fazendo agora. E a gente está fazendo licenciamento também agora da Orna,
E a gente vê, né, que a gente lança óculos de sol, a gente lança papelaria, a gente lança uma linha de interiores e vende. Qualquer produto que tenha a Orna, vende. Por quê? Porque ela se tornou uma marca tão forte que o desejo de consumo está também, obviamente, no design, que a gente inclui tudo ali, mas também quando eu olho para aquele produto, o que, que ele carrega, o que, que ele significa para mim, né? Os produtos, eles também têm significados. O que a gente veste, a marca que a gente está vestindo, o que a gente gosta de mostrar, também associa com a nossa marca pessoal. Olha Com só que louco. certeza. Então, assim, indiretamente ou de uma forma muito... Não diria subliminar, porque ela é direta, mas assim... De semiótica, até assim, a pessoa consegue olhar para um produto e já fazer associações do porquê que você está usando aquela marca, porque aquela marca carrega tal coisa, mas é tudo muito rápido. Em frações de segundo, o nosso cérebro faz esse tipo de associação. Então, o que a gente veste, inclusive as marcas que a gente escolhe para vestir, também comunicam sobre nós. E as nossas clientes, eu acho que elas são muito conscientes em relação a isso, né? E elas acabam carregando toda essa história. Tem muito orgulho de usar a Orna pelo que ela representa. Legal. E assim, vocês, dentro das divisões da empresa, né? Fora os produtos, vocês têm também um braço de educação, né? Que é o Efeito Orna. E como que tá funcionando hoje, assim? Quais são os cursos que tem lá? Como que rola o Efeito Orna hoje, assim? Então, o Efeito Orna, ele surgiu, né, depois que a gente começou a criar os cursos presenciais e a gente entendeu que a gente conseguiu criar um método, conseguiu transmitir para as pessoas aquilo que a gente tinha criado de uma forma que elas conseguissem colocar em prática e gerar resultado, a gente resolveu entrar também para o digital e também porque, obviamente, nós somos digitais e dessa forma a gente ia conseguir alcançar muito mais pessoas. Então, existe uma experiência linda e maravilhosa no físico, mas também existiam limitações, do tipo, a pessoa tinha que viajar, sei lá, né, pegar avião de não sei de onde, qual estado, para pagar hotel, para não sei o quê, para vir aqui em São Paulo e a gente também se deslocar para vir aqui, para reunir o grupo e tal. Então, assim, estava inviabilizando muito o projeto. Então, se a gente tinha um propósito maior de conseguir disseminar aquele conteúdo, a gente precisava dar um jeito de fazer acontecer. Então, foi bem... Nossa, é uma história por toda parte aqui, Marcos. Se eu tiver que contar só isso aqui, vai um podcast inteiro. Mas, para resumir, a gente entrou nesse universo, lançamos o nosso primeiro curso, que foi incrível, e depois a gente foi lançando outros. Um dos grandes best-sellers também dos nossos produtos foi o curso Deixe Sua Marca, onde a gente trouxe toda essa visão também pro pessoal, porque a gente entendeu que as pessoas precisavam não só, né, não era sobre exatamente assim, só sobre profissionalizar e tal, mas elas tinham que se enxergar como marca para conseguir influenciar. E aí, enfim, depois de tudo isso, a gente ficou alguns anos, isso começou acho que em 2016, o curso Profissão Blogger, aí em 2017 foi feito, a gente ficou alguns anos, e aí, quando eu engravidei, e eu engravidei junto com a Bárbara, e veio tudo junto, né, a gente estava conversando até aqui, e eu estava muito à frente do Efeito Orna, eu tive que, obviamente, né, desacelerar, agora eu tenho que um pouco andar, sou pato, tenho que desacelerar um pouquinho. E nesse momento, assim, a gente começou a parar de abrir tantas turmas, porque a gente acompanhava aluno por aluno, enfim, era uma estrutura gigante que eu precisava manter, a gente não estava conseguindo mais gerir. E uma das minhas irmãs, a outra estava grávida e uma delas mora nos Estados Unidos. Então, a gente não estava realmente conseguindo gerenciar da forma com que também a gente entende que é importante. Então, hoje, a forma com que eu consigo contribuir nesse mercado de educação é por meio das palestras, né? É por meio das mentorias. Então, isso é algo muito legal, porque eu sinto que eu ainda pretendo fazer mais, mas por hora eu cumpri uma grande missão dentro desse mercado de disseminar, ampliar a consciência nesse sentido de posicionamento brand. Hoje tem uma galera também fazendo super isso, bem legal. Então, assim, a gente conseguiu fazer muita coisa acontecer, mas agora eu quero pegar cada um na mão e transformar aquilo e trabalhar muito em bastidor, que é o que a gente tem feito com algumas empresas, influenciadores, colocando... Eu gosto muito também dessa parte de bastidor, sabe? Embora eu tô aqui, não sei o quê, eu gosto muito de estratégia, de fazer a coisa acontecer e ver o resultado daquilo. E eu tô trabalhando com essas mentorias, que antes a gente abria mais para alguns profissionais que estavam em outros níveis, assim. E hoje a gente está abrindo para mais profissionais. Então, quem quiser
se aplicar na minha mentoria. Só que, claro, Marco, tem que precisar de uma aplicação, porque eu preciso entender o nível, eu preciso entender se a pessoa está preparada para receber esse tipo, né, de conhecimento e tudo mais, e se ela vai conseguir ter resultado, de fato, que é o meu objetivo. Então, precisa fazer uma aplicação. Elas são individuais, então? São individuais. Eu e a Júlia, que é a minha irmã e sócia, ela também oferece. E aí a gente consegue trabalhar nesse formato, e também por meio das palestras, que eu consigo hoje continuar difundindo. E assim, né, fazendo esses trabalhos que eu estou fazendo aqui, por exemplo, que eu estou levando todas. Inclusive, Marco, esses dias a gente fez um evento na hora lá em Curitiba. E uma menina chegou para mim e falou assim: Débora, eu vim aqui no evento agradecer, porque com todo o seu material gratuito, do que você promove e tudo mais, eu saí de 2.000 seguidores para 60.000 seguidores. Que legal. E eu nunca fiz um curso pago seu, eu nunca fiz nada, mas eu aplico tudo o que você fala gratuitamente, e o que você faz já transformou a minha vida, e eu precisava vir aqui agradecer. Então, assim, é muito legal, porque, claro que a recompensa também é muito importante para que eu me mantenha, mas eu fico muito feliz de que todo esse trabalho que eu estou fazendo está ajudando pessoas que eu nem imaginava. Se ela não me falasse, eu nunca ia saber, né? E mudando, transformando o negócio dela, que era totalmente amador, limitado. Trabalhava com artesanato, mas num posicionamento que ela falou, nunca ia conseguir escalar e atingir o que eu estou atingindo hoje, e graças a esses conteúdos. Então, eu faço ainda, continuo fazendo esse trabalho, mas é alguma coisa mais restrita, mais exclusiva, que eu consigo ofertar hoje, também pelo momento de vida que eu estou vivendo, Marco. Então, tem tudo isso, né? Então, assim, mas a galera então, tipo, não tá tendo acesso aos cursos online, Não. mas tem acesso aos livros, né? Tem acesso aos livros. Inclusive, quero contar também uma novidade em primeira mão aqui para você. A gente assinou um contrato, já tem um bom tempo, com a editora Planeta. Que legal. É uma das maiores editoras do país. Sim. E a gente está com o projeto em andamento do livro Deixe Sua Marca. Que legal. O livro Deixe Sua Marca, ele é um livro que ele já existe e ele era exclusivo para os alunos do curso. E é um livro muito desejado, porque a gente lançou o livro, o Instagram Skills, aí depois a gente lançou o Marketing de Influência, tudo de uma forma 100% independente, né? E o Marketing de Influência, ele foi um sucesso, best-seller na Amazon, porque é o livro que fundamentou tudo isso que eu estava conversando aqui sobre mercado de influência. A gente compilou ali num histórico, etc. Então, ele traz um fundamento para tudo isso que a gente está vivenciando, e até chegar à parte do mapeamento, de fato, dos influenciadores. E aí, e o livro Deixe Sua Marca, que é outro que também foi criado nesse período, mas que era algo exclusivo para os alunos, é um desejo, né? Algo que muita gente quer, enfim, e relato, né? O pessoal que tem o livro fica postando até hoje, fica mostrando que é o livro de cabeceira. E o pessoal fica, meu Deus, eu quero. Então, a gente fechou com a Planeta de lançar esse livro, só que eu estou revisando ele, obviamente, né? Ele vai ser totalmente revisado. O material do livro era um material, de certa forma, de apoio, né? De apostila complementar às videoaulas. Então, eu preciso compilar tudo que tinha na videoaula também, trazer a teoria. E isso exige muito tempo, muita dedicação. Eu quero muito que o livro seja transformador. Eu preciso que ele seja, de fato, não só uma leitura. Porque se eu quisesse só lançar por lançar, eu já teria lançado o que já está pronto. Mas eu preciso que ele consiga entregar até para as pessoas que não tenham acesso ao conteúdo do vídeo, que ela consiga aplicar, porque ele precisa também ser compartilhável, né? É o que a gente estava falando. Então, eu estou trabalhando muito nisso agora, junto com a minha equipe, junto com a editora. Estou muito feliz e ansiosa. Claro que ainda vai demorar alguns meses, porque o projeto de um livro é sempre mais complexo, né? Ainda mais nessa escala que a gente vai lançar. Então, ele dura ali no mínimo de 6 a 8 meses. Mas é um projeto que já está, né? A gente já tem um contrato com a editora, já está tudo certo. E eu não vejo a hora disso acontecer. Eu acho que eu nunca revelei isso em lugar nenhum. Que legal aí, ó. Novidade aí, primeira mão, pessoal. Logo sai aí pela editora Planeta. E você é bem ativa no LinkedIn também, né, Débora? Agora eu tô um pouco mais também paradinha, mas já fiz muito artigo pra lá e me tornei Top Voice LinkedIn. Que legal, cara. Legal. O que é o Top Voice LinkedIn? Marco, olha que legal. O LinkedIn é um mundo à parte, né? Toda rede social tem, assim, o seu universo. E o LinkedIn, assim que ele lançou esse recurso, na época que ele comprou uma plataforma que dava para fazer isso, adaptou lá na rede social. E eu sou muito curiosa. Eu gostava muito, eu fico testando as coisas, sabe? Quando lança, eu já abro, já vejo assim, o que é. Às vezes eu mergulho de cabeça, às vezes não.
E ali os artigos eu achei muito legal, sabe? A forma com que você publicava, porque o blog tem sua complexidade, então eu conseguia, tipo, ia criando, comecei a fazer ali. E aí o que acontece? Assim como eu, vários outros profissionais começaram a usar aquela ferramenta. Então, começaram a quê? Se tornar influenciadores dentro do LinkedIn. Sim. Porque o LinkedIn, quando ele começou, ele era aquela cara mais só de um lugar para fazer o recrutamento, para vagas. Ele iniciou meio como isso e depois ele se tornou uma rede social de comentários, de compartilhamento, de produção de conteúdo de fato. Principalmente, eu acredito que a grande virada foi realmente com essa tecnologia dos artigos, né? Que possibilitou profissionais a publicarem materiais ali e conseguirem que o conteúdo deles, nem em áudio, lembra que a gente estava falando da comunicação, nem em áudio e nem em vídeo, mas em texto, fosse difundido para aquela rede. Então, começaram a surgir pessoas criando conteúdos sobre diferentes temas lá, e essas pessoas começaram a se destacar. Então, eles criaram um prêmio, uma categoria que antes ela era feita, essa seleção de forma... Não sei se até hoje funciona assim, fazem muitos anos que eu não acompanho ali exatamente como funciona. Mas na minha época, era uma coisa em que os editores mesmo da plataforma selecionavam, como era antes até com o selo, né? Tinha uma coisa lá que era alguém que olhava e falava, essa pessoa aqui é influente, selo. Então, eles davam tipo um selo, uma premiação, um título para as pessoas mais influentes dentro da plataforma. E aí surgiu Top Voice LinkedIn, que são as maiores vozes que geram as maiores conversas, as mais interessantes dentro da plataforma. E o que acontece, né? Eu acho que o meu conteúdo começou a se destacar lá, por quê? Porque, aparentemente, até quando eu comecei, eu me questionei. Falei, nossa, mas será que alguém vai se interessar por isso aqui? Porque aqui parece ser tão corporativo, assim, ser tão executivos e altos executivos. Se eu ficar falando sobre influenciador, sobre marca pessoal, ficar fazendo análise de marca e tal, não sei, né? Acho que vai ser ainda, mas tudo bem. Era o que eu sei fazer, o que eu sei falar, é o que eu vivo, então fui postando. E eu acho que justamente isso, que é aquela coisa que às vezes pode ser o que trava alguém, tipo, mas ninguém fala sobre isso. Tipo, às vezes a pessoa pode pensar, eu sou arquiteto, o que eu vou falar? É o contrário. Se ninguém está fazendo aquilo ali, pode ser um oceano azul, né? Que foi o que aconteceu comigo. Como ninguém estava falando, eu comecei a falar, começou a se destacar, as pessoas começaram a ver sentido e achar interessante, e eu, naturalmente, comentar, conversar, me destaquei, e de repente, assim, um dia fui comunicada assim, olha, você top voice. Eu falei, meu Deus, porque Que de legal. fato eu não estava assim trabalhando para conquistar esse título, embora seria um super desejo e tal, mas meio que assim, até passava pela minha cabeça a possibilidade, talvez, não sei, assim, sabe? Mas eu não tinha isso assim tão concreto. Foi uma coisa muito legal, assim, um reconhecimento muito legal. Aí depois a gente chegou a conhecer a sede do LinkedIn em São Francisco, quando a gente participou de um... Pô, que legal, hein? Quando a gente participou de um outro programa também de aceleração, do Sephora, que a gente estava lá em São Francisco para fazer aquilo. A gente aproveitou para conhecer o LinkedIn, que fomos convidados lá, conhecemos o editor-chefe. Também conhecemos o Pinterest, foi muito legal. Que bacana, cara, muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lance da maternidade, assim, você passou por essa experiência, né? Você citou algumas vezes. E o que mudou pra ti, assim? Tudo. Eu sou outra pessoa. Até ontem também no evento, a Luísa Trajano falou alguma coisa assim, que a maternidade, ela acredita que é a única coisa que realmente muda a gente, assim, transforma totalmente, assim. Você estava aqui e muda tudo. E acredito que para o pai também. Assim, é uma transformação muito grande no núcleo familiar, no estilo de vida e tal. Então, realmente, o meu ritmo diminuiu muito, o meu foco. Outras coisas que me geraram sentimentos, assim, foi que como você vê muito propósito em cuidar dos seus filhos e você enxerga o quanto aquilo é o mais importante do mundo, outras coisas que até então você considerava muito importante, que te moviam e que você via muito sentido também, passam a ganhar um peso diferente. E isso que aconteceu muito comigo também, assim, né? Porque eu tinha uma entrega total e absoluta para tudo que eu poderia fazer, para os alunos, para o projeto, para a Orna, para esse universo, assim, sempre trabalhando de forma muito intensa, muitas horas no dia, muita energia mesmo durante esses 12, 13 anos. Daí, quando eu engravidei e a Olivia nasceu, tudo mudou. E quando eu comecei a voltar um pouquinho, que ela tinha quase 6 meses, eu engravidei de novo. Então, parecia que o mundo estava dizendo, Débora, não dá. Você vai ter que
Você achou que você ia, tipo... Não é bem assim. E aí, fiquei mais um tempo. E agora, né, que a Olivia tá com 2 anos e a Alicia tá com 1, que eu tô voltando aos pouquinhos e dentro das possibilidades, né, oferecendo o que eu posso oferecer pro mundo. O meu melhor sempre, mas é aquilo. Eu tô voltando. Então, hoje eu tô aqui, com muita dor no coração. O tempo todo mandando mensagem no Uberzinho aqui, ligando pras meninas e tudo mais. Porque é muito difícil. Até me emociona de falar, porque é muito difícil. Mas a gente continua. E o que você acha que é a maior, assim, virada de chave? Tem muito a ver, você acha, com essa coisa mesmo do propósito, de você entender qual é o seu papel no mundo? Pra mim, eu acho que foi essa a confusão e a coisa forte que pegou. Porque quando você, por exemplo, enxerga agora sentido tão grande quanto, ou até maior do que o que você já fazia, você começa a repensar se você quer continuar fazendo aquilo ou não, se vale a pena, onde você tem que colocar energia, onde que você quer se entregar, né? Então você se questiona. Para mim foi isso assim que aconteceu. Eu sei que cada mulher passa por diferentes experiências. Mas eu acredito que para todas as mulheres esse desafio impacta, né? Então, por exemplo, a Luísa Trajano estava contando que para ela foi assim, 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 mas que ela fazia o melhor dela, os filhos dela, ela não carrega nenhum tipo de culpa, ela não conseguia estar ali presente não sei onde, mas por outro lado ela fazia tal coisa e tal, e estava construindo aquilo lá, então, enfim, são escolhas que cada uma carrega e eu gostaria de encontrar um equilíbrio maior, né? Porque eu realmente gosto muito de estar com as meninas enfim, a gente, se pudesse, assim, né, sei lá, é um pouco difícil ainda, não são coisas que estão muito claras para mim, é tudo ainda meio recente, então eu ainda não tenho exatamente muita clareza. E, ao mesmo tempo, a gente vê outros conflitos, né, do tipo, às vezes tem mulheres que sentem, não, vou tomar essa decisão, e daí depois passa o tempo e ela gostaria de ter voltado, ou tem mais dificuldade de voltar para o mercado. Tem mulheres que não têm escolha, e que simplesmente tem que voltar e acabou, e não tem outra alternativa e tal. Então, assim, eu acho que essa questão, né, de trabalho e maternidade, ela é muito complexa e não tem também resposta certo ou errado, nada disso, mas que cada mulher vivencia coisas que só a maternidade, assim, é muito surreal. Legal, legal. Tem uma pergunta que está chegando no final e que eu faço sempre para encerrar todos os podcasts, que é a seguinte: se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma, que conselho é que você se daria? Um conselho que eu daria para mim, eu acho que uma coisa que mudou muito o jogo para mim, assim, que demorou até para cair a ficha, então acho que se eu soubesse disso antes, eu teria sofrido um pouco menos, é que muitas vezes a gente tende, ou pelo menos isso era o meu perfil, no caso, né, a escutar todo mundo. E a gente escuta, né, isso que é bom a gente ouvir, ser um bom ouvinte, escutar o que as pessoas têm para falar, escutar até o que você não quer ouvir, não é? Ontem mesmo até a Luísa Trajano também falou isso, a gente tem que escutar. Porém, então o que acontecia? Eu pegava tudo, né? Se alguém falava alguma coisa para mim, eu pegava aquilo e tal, e não sei o quê, e tentava entender o que estava acontecendo, e não sei o que lá, e aquilo gerava também um sofrimento, um desconforto. E aí, um belo dia e tal, escutei não sei se foi documentário ou livro, agora não lembro em qual deles que eu vi, que eu tive a virada de chave, mas acho que foi um documentário da Brené Brown, que é aquela autora que fala sobre a vulnerabilidade, todo mundo tá careca de saber. E tem alguns conceitos que eu acho legal e outros eu não concordo tanto, mas tem uma coisa que ela falou que eu acho que é muito interessante mesmo, que é a seguinte: quando você pode ouvir as pessoas, mas o ideal é que você escute quem está no mesmo jogo que você. Então, o que é isso? Por exemplo, se você está lá, ela dá o exemplo de uma arquibancada, né? Você tem lá com o teu competidor e ele te fala alguma coisa, beleza, vocês dois ali se prepararam, estão se arriscando, estão fazendo, vocês estão no mesmo jogo. Mas a galera que está na arquibancada falando que você tem que fazer não sei o quê, faz não sei o quê, tá errado isso, vem pra cá, uhul, ou torcendo, ou vibrando, ou vaiando, qualquer coisa, aquilo ali não é relevante. Você não deve dar ouvidos
você tem que selecionar quem você escuta. Então, quem não tá no mesmo jogo que você, quem não sabe... Lembra que você falou? Pô, a galera olha o pessoal de conteúdo e não faz ideia do que a gente tá fazendo. E acha que é tudo muito fácil. E acha que é tudo muito brincadeira. E eu lembro dos meus pais, quando a gente começou, a quantidade de gente que apontou o dedo pra gente, Marco, ainda mais em 2009. O que essas gurias estão fazendo? Look do dia. Nossa, se formaram, tudo tão inteligente. O que estão fazendo? A gente escutava muito que a gente era louca, que a gente... que aquilo... Não fazia sentido. Não fazia sentido. Tipo, ai, que patricinhas ficam se mostrando. Era, tipo, ninguém via sentido no que a gente via sentido naquele momento. E aquilo era muito doloroso pra mim, sabe? Minhas amigas, tipo, eu não tinha apoio, assim, era só críticas e críticas e críticas e eu sofrendo com aquilo ali. Então, quando eu entendi, e veio bem tarde essa maturidade, assim, do tipo de que, pô, se eu conversar com alguém que está produzindo conteúdo e vir me dar alguma dica de alguma coisa, ou me instruir alguma coisa, ele sabe da dor, do que eu estou fazendo, do que não sei o que lá. Então, essa pessoa vale a pena ouvir. Mas uma galera nada a ver, que tá, tipo, te julgando, que nem sabe o que você tá fazendo, e depois você ficar falando, ai, que legal, estudei com ela, ai, não sei o que. Mas na hora que você tava fazendo o negócio, não te apoiava e, pelo contrário, dava risada de você, é uma coisa que eu não, entendeu? Eu não tinha essa consciência, eu ficava escutando, eu ficava pegando. Então, eu falo para todas as pessoas, assim, que não fique ouvindo todo mundo. Não quer dizer que a gente não tem que ouvir as pessoas, mas que... talvez essas pessoas nem sabem o que elas estão falando. Talvez elas nem falem por mal, mas elas não sabem. Elas não estão no mesmo game que você. Elas não estão no mesmo jogo. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que ter a consciência. E aí, você até olha para aquele comentário com, tipo... Não com dor. Você olha com, tipo... a pessoa não sabe o que ela está falando. E daí, tudo bem. Você deixa quieto. Até para você, isso vai ser muito bom. Sabe? Porque é muito dolorido. Principalmente das pessoas que você ama. Das pessoas que você queria que te apoiassem. Então, fica esperando o apoio das pessoas. Faça o que você acredita. Vai. Claro que a gente precisa escutar os conselhos dos nossos pais. É claro que eles não entendiam o que a gente estava fazendo, mas o tempo apoiava, às vezes tinham medo e assim, as pessoas às vezes não fazem por mal, elas fazem por amor, mas elas não sabem. Então faz, se você tiver que quebrar a cara sozinho, você vai quebrar e vai até o final acreditando. E mesmo que você não consiga no final, você acreditou, você fez, você aprendeu. Alguma coisa disso vai sair, né? Então, eu acho que é uma força que a gente precisa carregar interna, porque ninguém vai falar isso para você. Elas só vão falar o contrário. Então, eu tô aqui para dizer que é muito importante que você selecione o que você vai ouvir para você ter forças para continuar. Que legal. Muito bom. Muito bom. Mensagem maravilhosa. Obrigado, viu, Débora? Obrigada, Quero te Marco. agradecer. Muito bom conversar com você aqui. E quero que você diga pra galera que quer te encontrar, que quer saber mais sobre a Orna e tudo mais. Quais são os canais, onde que encontram vocês? Posso olhar para a câmera? Pode. Para você entrar em contato comigo, entrar em contato com as nossas marcas, entrar em contato com o Universo Orna, você pode acessar @Débora Alcântara, @Júlia Alcântara, que é a minha irmã e sócia, @Bárbara Alcântara, que é a minha irmã e sócia também. E você pode acessar e conhecer as nossas marcas, que é @Orna, @TudoOrna, @EfeitoOrna. E no site tudoorna.com, que é o blog ainda, lá tem um compilado, tem o blog, tem a parte de mentoria, tem a parte da nossa história, tem outros canais digitais que você pode acompanhar e tá tudo lá. E essa é a nossa história. Eu fico muito feliz de ter você acompanhando com a gente. Muito legal. Obrigado, viu, Débora? Obrigada, Marco. Agradeço você que ficou aí escutando, você que acompanhou, que assistiu. E te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você dar um like no vídeo aqui e compartilhar com os amigos, beleza? É isso aí, toda semana a gente tem conversas novas aí. Um abraço e até mais.